Pessoal, seja muito bem-vindo. Vou ler aqui para vocês a questão do Antônio. Antônio perguntou o seguinte, professor, como você vê a publicação do prefeito ontem em restringir a entrada de ambulâncias de alguns municípios que não estão obedecendo ao decreto estadual? Gente, mais uma questão que demonstra aí para vocês, tá? Como que viver do direito, viver do diploma, a gente conseguir realmente fazer com que a gente não tenha só um diploma, mas sim uma profissão que vai te dar uma sustentabilidade familiar, etc., que é o grande tema que a gente trata aqui, né? Como que isso vem dos fundamentos básicos, Então vamos lá, gente. Isso aí que foi praticado, ou tentou-se, ou anunciou-se que ia praticar, porque na verdade acho que não teve o ato, né? É um ato administrativo, tá? Assim como a gente discute lá no conceito de tributo, o quinto elemento do conceito de tributo quer dizer que o tributo é cobrado numa atividade administrativa plenamente vinculada. Estamos falando de ato administrativo, tá? E o ato administrativo tem 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então vejam, gente, quando nós estamos discutindo todo ato administrativo, ele tem que obedecer a esses 5 elementos. Se ele não cumprir esses 5 elementos, é um ato administrativo irregular. A questão é essa, tá? Isso vale para o lançamento de tributos, que é um ato administrativo de cobrança de tributos, e vale para um ato normativo, como é esse que o Antônio citou aqui para a gente, que seria a restrição da entrada de ambulâncias dos municípios que não estejam adotando medidas restritivas, né? Então, vejam, a gente tem maneiras de compreender isso. Como que é a melhor maneira de lembrar disso? É compreender a racionalidade, né? Então, nesse ato, quem é que tem competência para determinar se vai atender ou não ambulâncias de outros municípios, tá? O prefeito, ele tem competência para regulamentar o SUS como um todo, as integrações no SUS? Já estamos em dúvida aqui, tá? Eu diria que não. Então, quando ele fala de hospitais privados, é certeza que ele já não pode regulamentar. Então, ele não pode proibir a entrada de ambulâncias de outros municípios no território de Maringá. Quando ele fala de hospitais municipais, ele poderia fazê-lo desde que o hospital municipal fosse custeado única e exclusivamente com recursos municipais, o que não é verdade, tá? Porque ele está inserido automaticamente no SUS. Eu já vejo que não tem competência. A finalidade do ato, eu não vejo que esteja incorreta. Não é a finalidade mais nobre, né? Porque a ideia do Sistema Único de Saúde é garantir a universalidade de atendimento. Então a ideia é que todas as pessoas sejam atendidas, independentemente das condições. A única condição que existe é: você está doente, você precisa. Se você precisa, então nós vamos ter a sua participação, né? O seu atendimento pelo SUS. Então, nesse sentido, a finalidade de evitar a entrada, a transmissão de doenças, não sei se seria cumprida por esse ato. Mas, enfim, isso não é uma irregularidade tão pesada quanto a competência. Quanto à forma, não vejo algum problema. Então a forma foi, desde que seja pela forma escrita, isso não poderia ser um ato verbal, pela forma escrita, né, seria o correto. Quanto à análise do motivo e do objeto, aí sim a gente tem algo bem pesado, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fala de mérito do ato administrativo, estamos falando de análise do motivo, ou seja, das circunstâncias de fato que levam à prática daquele ato administrativo, e depois do objeto, que é o núcleo de efeitos daquele ato administrativo. E aí, quando a gente analisa isso, você analisar o cenário de que vários municípios não estão cumprindo normas ou não estão restringindo atividades que poderiam colaborar com a redução da transmissão do coronavírus, né? Então esse é o motivo. O objeto, que seria proibir a entrada
o tratamento a pessoas que vêm desses municípios é um objeto absolutamente equivocado. Então, o julgamento de mérito aqui é um julgamento que está incorreto, tá? Então, essa vinculação entre motivo e objeto, ela não tem o pressuposto lógico, tá? Quem fala do pressuposto lógico do ato administrativo é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, do ponto de vista do pressuposto lógico, que é uma articulação lógica entre motivo e objeto, esse ato está fora. Então, tanto em matéria de competência, quanto em matéria de motivo e objeto, um ato administrativo dessa natureza que o Antônio citou seria absolutamente irregular. Esse é um ato administrativo nulo. Seria, porque ele sequer adotou esse ato administrativo pela repercussão que deu, né? Justamente por isso, gente. Primeiro, esse é um ato administrativo que tem um defeito de competência, então o prefeito municipal não tem competência para regulamentar o SUS como um todo, ele tem competência para atuar nas estruturas municipais, mas não o SUS, a relação entre os entes. A competência para isso é de norma nacional. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, não existe uma relação lógica entre o que está acontecendo com o motivo, ou seja, as circunstâncias de fato, e o objeto adotado. Vejam, portanto, que a gente tem aqui não somente um, mas dois pontos essenciais para que esse ato administrativo seja considerado nulo. Se o ato administrativo é nulo, não pode produzir efeitos. E aí vejam, esse é o ponto de atuação. Digamos que você fosse um procurador municipal, tá? E fosse atuar nesse caso, ou então você fosse contratado por um município para atuar nesse caso, ou se você fosse atuar por uma associação que pode entrar, por exemplo, com uma ação civil pública nesse caso, você poderia advogar nesse caso. E como é que você faz para usar a sua capacitação para isso? É utilizando os fundamentos básicos, estão vendo? Então, a utilidade de você saber os elementos do ato administrativo é essa, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Viram que bacana, né, gente? Obrigado, viu, Antônio, pela pergunta, tá? Não se esqueçam, pessoal, eu falo isso para vocês com plena convicção. Eu falo porque eu acredito de verdade. Então, eu acredito de verdade que o que faz com que a gente consiga atuar de uma maneira sustentável, tá? Na advocacia em específico e no direito como um todo, é o conhecimento profundo dos fundamentos básicos. É isso. Então, se você tem um conhecimento profundo dos fundamentos básicos, você consegue atuar no direito. No caso que a gente está falando aqui, na advocacia, mas pode ser em outras áreas também. Não se esqueçam disso. Não é você conhecer aquela tese elucubrada sobre não sei o que, nem saber qual é precedente de tribunal superior sobre isso. Vejam que essa questão que eu falei, você não precisa ver se o STJ ou o STF já julgaram se existe competência de um município proibir a entrada de outro. Isso é irrelevante, gente. Porque Tribunal Superior ele tem que julgar de acordo com a norma e de acordo com a Constituição. Ah, professor, mas eles não cumprem. Aí isso é outra história. Aí a gente não pode, né, dizer que o errado se torna a regra. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso aí. Beleza? Excelente pergunta. Agora a gente tem uma pergunta aqui pelo YouTube da Jaqueline. Ela está citando o seguinte, neste momento de grande emergência pública, seria possível a União instituir um empréstimo compulsório para gastos de saúde para depois instituir em créditos de COFINS, por exemplo? Então vamos lá, gente. Empréstimo compulsório, quarta espécie de tributos, tá? Está prevista lá no artigo 145 da Constituição Federal. Desculpem, 148 da Constituição Federal. Então, o artigo 148 da Constituição Federal nos fala dos empréstimos compulsórios. Temos cinco elementos essenciais para vocês compreenderem por que os empréstimos compulsórios são uma espécie de tributos diferente de impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais. Quando a gente fala de empréstimos compulsórios, a gente precisa saber que o empréstimo compulsório, primeiro, tá? Ele é sempre de competência da União. Somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. Segundo, empréstimo compulsório é sempre instituído por lei complementar, tá? Terceiro, o empréstimo compulsório, ele tem uma destinação vinculada àquela causa
que lhe deu origem. Isso está no parágrafo único do artigo 148. Quarto, o empréstimo compulsório só pode ser cobrado em situações de emergência ou urgência. Emergência é aquilo que tem que ser feito agora. Por exemplo, um empréstimo compulsório, igual a Jaque falou aqui, para tratamento do coronavírus. Tem que ser feito agora. Então, poderia ser feito um empréstimo compulsório no Brasil para comprar vacinas do coronavírus. Isso poderia, tá? Ou então situações de urgência, que tem que ser feito quanto antes, que são os investimentos de caráter urgente e relevante interesse nacional. E, por último, a quinta característica, o empréstimo compulsório se chama empréstimo porque ele é devolvido. Então, o valor que foi pago pelo sujeito passivo deve ser restituído num período determinado em lei, na lei que instituiu aquele empréstimo compulsório. E aí vejam, a pergunta aqui da Jaqueline é uma pergunta muito interessante. A União poderia instituir um empréstimo compulsório para gastos de saúde, agora no caso da pandemia do coronavírus, e devolver em créditos de COFINS, por exemplo? Por que não poderia ser devolvido em créditos de COFINS? Porque COFINS é outro tributo, né? A COFINS é saúde. Então, essa contribuição social, né? Uma contribuição social prevista de modo genérico lá no artigo 149 caput da Constituição Federal, não é o empréstimo compulsório, diretamente para quem tomou o empréstimo, para quem pagou esse tributo, né? Então você não poderia devolver em crédito de COFINS, porque tem muita gente que não paga COFINS, né? Quem paga COFINS são só pessoas jurídicas em situações específicas. Então existem alguns regimes que não pagam COFINS separado, etc. Então a ideia é justamente essa, tá? A ideia é que nós tenhamos um cenário em que você consiga sempre restituir no mesmo valor. Como que seria um empréstimo compulsório, então, nesse sentido, gente? A União instituiria o empréstimo compulsório cobrando de alguma maneira, tá? Hoje em dia, a cobrança de empréstimos compulsórios costuma ser embutida em tarifas. Eu não sei qual seria uma tarifa possível para isso, tá? Mas aí cobraria o empréstimo compulsório, pode ser inclusive algo que você é obrigado a emitir a guia e pagar, e você tem que pagar, senão vai ser executado. E aí depois a União daria um jeito de devolver. Muitas vezes acontece de ter alguma dificuldade aí na devolução. Até por isso que existe muito empréstimo compulsório que nunca foi pago e que as pessoas alegam que o crédito seria utilizado hoje, né? Seria utilizável hoje, o que é uma questão muito importante para você utilizar na prática consultiva aí, tá? Mas pergunta muito interessante, viu, Jaqueline? Realmente, a resposta é sim e não. Então, a resposta é sim, no sentido em que daria, com certeza, a gente está na situação clássica em que poderia ser instituído um empréstimo compulsório pela União, né? Sempre lembrando, então, 5 elementos. A União tem a competência, a forma é por lei complementar, tá? Os casos são emergência ou urgência, nos termos do inciso 1º e 2º lá do artigo 148 da Constituição Federal. O valor tem que ser aplicado vinculativamente naquele caso que deu origem. Então, o valor só poderia ser aplicado, a arrecadação desse empréstimo compulsório só poderia ser aplicado no tratamento de saúde da pandemia. E, por último, o valor tem que ser devolvido. Por isso que chama empréstimo compulsório, tá? Porque você paga para depois receber de volta. Maravilha, obrigado, Jaque, pela pergunta. O direito de perceber o crédito, ele é de fato tomado de forma compulsória, tá? Então é tributo, porque o tributo é sempre compulsório, né? Então você tem que pagar. Agora, como que eu faço para receber a restituição? Aí esse que é o problema. Antigamente, empréstimo compulsório, quem quiser aí também, inclusive, eu já falei sobre isso em aula, pesquise aí e veja lá o compulsório da Eletrobras, tá? Letras de compulsório da Eletrobras, isso aí é um clássico, gente, já falei várias vezes para vocês aqui. Dê uma olhada nos compulsórios da Eletrobras, você vai ver que era um documento
com vários cupons, era um título, né? Você destacava aquele cupom, ia lá no escritório da Eletrobras e recebia um pagamento, e aí você tinha lá vários cupons para receber esse pagamento que ficava em volta do documento. Hoje em dia isso seria feito eletronicamente, mas quer dizer que você vai ser pago? Não. É o caso do INCAPEM, o encargo de capacidade emergencial, em que, como o INCAPEM era embutido na tarifa de energia, o tanto que você pagou de INCAPEM nem sempre você recebe de volta. Porque às vezes você tinha uma conta de energia que foi transferido para outra pessoa e o INCAPEM está sendo devolvido na conta daquela pessoa, né? Então é um sistema falho. O que você teria de fazer? Entrar com uma ação pedindo a restituição. Só que o pedido de restituição de tributo, nesse caso não é pago indevidamente, né, mas não devolvido, prescreve em 5 anos, tá? Então já foi a visão que o Antônio teve aí, uma visão corretíssima. O que acontece, Antônio? Tem muita gente que vai lá e tenta oferecer como compensação de tributos com a União, crédito de compulsório da Eletrobras lá da década de 70, se não foi pago já era, né? Tem uma estratégia específica para isso aí. Obrigado pela complementação da pergunta da Jaque, viu, Antônio? Ó, tem um outro comentário aqui da Thaís, continuando o tema, tô gostando dessa. Ó, a Thaís pergunta o seguinte: empréstimo compulsório não precisa ser restituído na mesma espécie arrecadada? Interessante, viu, Thaís? Porque ele não precisa ser restituído na mesma espécie arrecadada. Teria de ser restituído em pecúnia. Teria de ser restituído em pecúnia. Não quer dizer que sempre funciona. Quem é que aprova isso? E aí, vejam, uma questão importante aqui sobre sistemas tributários, tá? Existem alguns tributos, queridos, em que o sistema tributário é rígido. O que é um sistema tributário rígido? É aquele em que a Constituição traz uma regulamentação bem pesada, tá? E sobram menos aspectos para que a legislação infraconstitucional regulamente aquele tributo. É o caso, por exemplo, do ICMS. Apesar de ter muita coisa do ICMS que é regulada na Lei Candir e nas leis dos estados, a Constituição fala um monte de coisa sobre ICMS, gente. Fala como é que o ICMS é instituído, como que são feitos os benefícios fiscais, como que são fixadas as alíquotas. Tem um monte de questões, então, sobre ICMS que são resolvidas pela Constituição. Esse é um sistema tributário rígido, tá? Agora, em relação às contribuições especiais, em relação às taxas, contribuições de melhoria, e em relação aos empréstimos compulsórios, o sistema tributário é flexível, gente. Então, se você vai lá e vê o que a Constituição fala sobre empréstimo compulsório, não fala nada. É um artigo, artigo 148, 2 incisos, um parágrafo único e bueno, acabou, não tem mais nada. Então, justamente por isso que a gente depende muito da regulamentação legislativa. E aí muita gente me fala: professor, mas, porra, então quer dizer que a União pode fazer qualquer coisa? Não. Precisa de lei complementar. O legislativo deveria garantir que o regime fosse bom para o contribuinte, porque o legislativo representa o sujeito passivo. Então quem aprova a lei complementar que institui o empréstimo compulsório somos nós mesmos, via mecanismo democrático que está lá no artigo 1º, parágrafo único, e artigo 14 da Constituição Federal. Ah, professor, mas os nossos deputados e senadores são péssimos. Aí é a sua opinião e é o voto que você deu, né? Aí a culpa é nossa. Aí a gente tem que pensar em outra maneira. Eu não acho que seja tão ruim. Pessoalmente, os meus representantes, o pessoal que eu votei, são excelentes, mas não quer dizer que seja a maioria. Isso é uma outra história, tá? Então, de fato, o nosso sistema é um sistema falho, né? Ele é o pior sistema. Depois de todos os outros, aí vai fazer o quê, né? Então, de fato, Thaís, quem definiria isso, se o empréstimo compulsório é devolvido pela mesma espécie, é justamente a lei. Quem determina o modo de restituição é a lei que cria aquele empréstimo compulsório. Mas não pode ser, por exemplo, como créditos de outro tributo, porque aí você fica impedido às vezes de receber, tá? Ó, mais uma questão da Jaqueline, ó. Quando tem embate legal na especificidade de lei para a fixação de base de cálculo de recolhimento do imposto, qual delas sobressai? A mais específica?
Eu li essa semana uma notícia de uma discussão sobre a incidência de imposto sobre a renda, sobre ganhos com ações de IPO, que tem uma lei que estabelece uma alíquota progressiva para ganhos obtidos pela abertura de capital, e outra lei que estabelece uma alíquota de 15% sobre ganhos líquidos e oferidos em operações realizadas em bolsa de valores. Sim. Nesse caso aqui, estamos falando lá do artigo 108, viu, Jaqueline? Então vejam, pessoal, por que a pergunta da Jaqueline é tão importante? Tá? Então é o seguinte, temos normas aparentemente conflitantes, tá? Essas normas aparentemente conflitantes, elas devem ser interpretadas. Qual dessas normas eu aplico no conflito aparente de normas? Quando você vai pensar nisso, você fala, tem alguma coisa sobre isso lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Para quem é mais antigo igual eu, era a LIC, né? Que era a Lei de Introdução ao Código Civil. Aí você pensa naquilo, etc. Tá certo? Tá errado. Por quê? O direito tributário tem as suas próprias normas gerais, o direito tributário tem as suas próprias regras gerais, o direito tributário tem as suas próprias normas de vigência. Não se esqueçam disso, tá? Então, para que vocês consigam interpretar um caso desse corretamente, vocês precisam pensar com a cabeça do direito tributário, que não é a norma geral. E qual é a regra aqui? Está lá nos artigos 102 e seguintes, tá? Então, artigos 102 e seguintes do Código Tributário Nacional vão trazer essas regras aí para vocês de vigência, aplicação e interpretação das normas, das regras de direito tributário lá da legislação tributária. E vejam, o artigo 108 é bastante específico quanto a isso, tá? Porque o artigo 108 diz o seguinte: na ausência de disposição expressa, aplicam-se sucessivamente na ordem indicada, está escrito desse jeito, está escrito sucessivamente 2 vezes, as seguintes regras de interpretação de integração da legislação tributária. Primeiro, vamos ver se cabe analogia, desde que disso não decorra a cobrança de tributo indevido. Segundo, princípios gerais do direito tributário, artigos 150 a 152 lá da Constituição Federal. Terceiro, princípios gerais do direito do Estado, artigo 37 da Constituição Federal. E quarto, equidade, desde que disso não decorra a dispensa de tributo devido. Então vejam que o Código Tributário Nacional é extremamente específico quanto a isso. O que aplica aqui, Jaque? A disposição expressa. Então a gente tem uma disposição expressa que diz que a alíquota é progressiva nesse caso, tá? Então, de fato, vai aplicar a disposição expressa. Aqui é só um conflito aparente de normas. Tá? Um outro caso, pessoal, que é um caso bem claro, é o imposto de renda sobre ganho de capital, tá? Porque o ganho de capital, ele é provento de qualquer natureza, ele não é renda necessariamente, mas ele é provento de qualquer natureza. E o ganho de capital tem alíquotas específicas. Quando você está falando de ganho de capital, você não fala das mesmas alíquotas das pessoas físicas ou das pessoas jurídicas, é um sistema específico, tá bom? Então, nesse caso, o seu raciocínio está correto, Jaqueline. A gente aplica a norma específica, tá? Outra pergunta extremamente interessante. Hoje estamos trabalhando muito com fundamentos básicos, né, gente? Então, não se esqueçam que todas essas questões que a gente discutiu aqui são relativas aos fundamentos básicos. Então, para você ter o conhecimento aprofundado, você precisa conhecer o básico. Não é aquela loucura, aquela doideira. Deem uma olhada, pessoal, para quem gosta da literatura do direito, da parte mais científica, né? Aqui a gente discute bastante a prática, mas para quem gosta da parte mais científica, dê uma olhada sobre os temas que são tratados pelos grandes mestres do direito, tá? Professores catedráticos, quanto mais eles vão avançando na carreira, mais eles vão tratando de temas de teoria geral. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do direito administrativo. Então, grandes mestres do direito administrativo, né? Professores como Sabino Cassese, professora Odete Medawar, né? Professora Maria Silvia de Pietro, Susan Rose Ackerman. O que esses professores eles começam a fazer? Conforme eles vão chegando na maturidade da carreira, eles vão cada vez mais tratando de temas gerais,
Tá? Então eles vão saindo de temas específicos. Se você pega um professor que está no começo da carreira, um professor que está começando a maturidade da carreira, né? Terminou um doutorado, já tem uma certa experiência, mas ainda está ali no começo da carreira, ele vai tratar do quê? Vai tratar a formatação da proposta técnica para as licitações por concorrência, por técnica e preço para concessão de aeroportos. Tá? Aquela questão específica. O cara é especializado, é igual a minha tese de doutorado, né? Transação extrajudicial na administração pública para solução de responsabilidade do Estado. Você vai tratando de pontos específicos. Conforme aquele professor vai amadurecendo e ele vai na carreira, ele vai cada vez mais indo para temas de teoria geral, até chegar num ponto de ter a maturidade suficiente para escrever, por exemplo, um manual. Tá? Então, um manual de direito tributário, um manual de direito administrativo, não deveria ser uma realização de um professor de início de carreira ou de meio de carreira. A gente vê isso muito. Muita gente me pergunta, professor, por que você não tem um livro, direito tributário, direito administrativo? Porque eu não tenho moral para isso, gente. Isso é algo para quem está lá no final da carreira. Que você já passou por toda uma carreira e já falou, realmente, agora eu tenho o meu sistema de ensinar. Está aqui, de capa a capa. Enquanto isso, a gente vai alargando os horizontes. Então vejam, se vocês querem avançar mais rapidamente nesse aprofundamento do conhecimento, vão sempre na tendência dos temas gerais. Tá? Então vejam, pessoal, eu estou com um caso de um cliente que ele está justamente nessa situação. Na época teve um advogado que chegou lá e falou, não, eu vou entrar com uma ação aqui para o senhor não precisa pagar fundo rural mais. E esse meu cliente conseguiu a liminar e não pagou fundo rural, 10 anos sem pagar fundo rural. E aí agora a União está cobrando o fundo rural dele. Não tem defesa para fazer. Mas eu cheguei para o Rodrigo, meu sócio, e falei, Rodrigo, dá uma sondada aí, cara, vê se eles estão cobrando juros, multa, e o cálculo tem juros, multa e correção. Sabe qual que é a nossa tese de defesa? Que não incide juros, multa e correção por causa do que está lá no artigo 100, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que diz que quando você está agindo de boa fé, utilizando-se de uma das normas complementares, aí a gente está usando a analogia para aplicar essa norma, não incide juros, multa e correção. Tem que pagar o principal. Do principal, meu cliente não vai escapar. Mas juros, multa e correção não. Então vejam que aí a gente tem uma tese importantíssima, que é uma tese que tem uma propagação nacional, porque ela vai ser baseada num elemento básico, interpretação das fontes. Tá? Anota aí quem quiser, artigo 100, parágrafo único. Houve várias decisões do STF sobre direito tributário, inclusive uma sobre a não incidência de TCMD sobre doações de herança de bens no exterior. Sabem por quê? Porque a Constituição Federal determina que deve haver uma lei que regulamente a incidência do ITCMD sobre bens no exterior. E essa lei já foi editada? Nunca foi editada a lei. Nunca foi editada a lei. Quanto tempo que eu dei aula falando sobre isso aí? A lei nunca foi editada, pessoal. O tributo não é sempre instituído por lei? É conceito de tributo, gente. Olha lá, o STF tomando decisões com base no conceito de tributo. Eles não falam isso, mas é a tese. Elementos do conceito de tributo. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda, que não é sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado numa atividade vinculada. Esse é o conceito de tributo. Tributo é sempre instituído em lei. Então, o ITCMD, nos termos do artigo 97, inciso 1º e 2º do Código Tributário Nacional, só pode ter a base de cálculo fixada em lei. E a definição do fato gerador. Então, o ITCMD só pode incidir sobre uma herança de bens no exterior quando tiver essa lei. Já tem a lei? Não tem, então não pode incidir. Imaginem quantos bilhões de reais não existem de herança de bens no exterior, gente. Doações, tá? Transações gratuitas.
básico. E aí o comentário dela sobre isso. Então eu leio essas notícias e me questiono de alguns entendimentos das cortes que são completamente fora da base legal. Você se questiona de maneira correta. Até me questiono da minha pequenez jurídica lendo. Será que eu não sei de lei ou ela fato não existe? Gente, ponto muito específico aqui, tá? Não se esqueçam, vocês todos aqui que costumam conversar comigo, vocês têm uma visão crítica muito apurada. E ter visão crítica, gente, também envolve você não utilizar falácias argumentativas. E uma das falácias argumentativas que a gente mais tem, estuda em argumentação, tá? Uma das falácias argumentativas que a gente mais tem, gente, no direito é a falácia do argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? É você falar o seguinte, tal coisa é assim porque fulano disse, tá? O fato de que fulano disse não faz com que algo seja verdade. O fato de que tal autor disse não muda a realidade, tá? O fato de que um tribunal superior julgou assim não faz com que aquilo seja certo. Então quem está certo aqui é você, Jaqueline. Professor, mas eu sou advogada em início de carreira e eles são ministros do Supremo Tribunal Federal. Pouco importa, certo é certo, errado é errado, tá? Quer dizer que isso vai ter efeitos práticos? Gente, o fato de eu estar aqui numa live segunda-feira conversando com vocês tem menos efeitos práticos do que um julgamento do STF, isso é óbvio. Só que se a gente quer mudar essa realidade, não adianta a gente simplesmente ficar aceitando que simplesmente o pessoal cite decisões de cortes superiores sem base constitucional, sem base legal, para fixar julgamentos. Tá? E sabe principalmente por que isso não tem efeito, gente? Porque a única norma vinculante que vem de precedentes no Brasil é a súmula vinculante. Súmula vinculante é um bicho extremamente raro. É muito difícil o STF editar súmula vinculante. Lá no começo o STF editou várias súmulas vinculantes e acabou se arrependendo um pouco, e aí ficou aí uns bons 5 anos sem editar súmula vinculante para dar uma baixada na poeira, tá? Fora a súmula vinculante, gente, o resto, né? Regime dos recursos repetitivos. O regime dos recursos repetitivos só se aplica se tiver recurso. Se não tiver recurso, não se aplica, tá? Então vejam, tem muita gente que me fala, mas tem esse entendimento de tal Câmara do STF, né? De tal turma do STF. Irrelevante, gente. Quem advoga na prática sabe que é extremamente difícil você levar um caso para o STF. Se você levar o seu caso para o STF, tem que cair nessa turma, porque se cair na outra turma o entendimento é diferente. Então, um precedente, né, que não seja jurisprudência e que não seja uma jurisprudência extremamente madura e consolidada, ele só vai se aplicar ao seu caso se for o mesmo órgão julgador. Fora isso, não se aplica, tá? Não se esqueçam, o Brasil não tem stare decisis, não tem um sistema sólido de precedentes vinculantes. E mesmo em países em que isso existe, a vinculação já não é tão forte assim, tá? Professor, falando em carreira, você aconselharia que nós, como advogados em início de carreira, a trabalhar em um grande escritório na especialidade em que eu desejo ou ser autônoma? Uma pergunta complexa, viu, Jaque? Eu acho que depende do seguinte... Depende de vocês ficarem de olho nas oportunidades que apareçam, viu, Jaqueline? Os dois caminhos são igualmente válidos. Eu gostaria que vocês não tivessem medo de mudar de caminho. Isso é um primeiro ponto. Então, digamos que você seja empregado ou empregada como advogado em um escritório aí de um porte razoável e surge a oportunidade de fazer algo que você tem muita vontade, que é ter o seu próprio escritório. Não tenha medo disso. Planeje bem, faça uma transição responsável, mas não tenha medo de mudar. Sempre que você mudar, deixa a porta aberta atrás de você para que você possa voltar, se for necessário, tá? E o contrário é a mesma coisa. Digamos que você tem um escritório, você consolidou um escritório como trabalhando autônomo e deseja mudar para trabalhar como advogado associado, advogado empregado, um sócio de serviço. Não tenha medo de perder sua autonomia. A vida é assim, gente. Ela acontece de modo a ela permitir que você
eventualmente consiga tomar decisões que são reversíveis. A gente tem uma concepção de carreira que é uma concepção muito rígida e isso acaba não sendo verdade sempre, tá? Então a concepção de carreira é uma concepção muito mais flexível do que a gente acha, tá? Pode ser um excelente caminho já que, por exemplo, se você já tem um produto, como a gente está trabalhando juntos aí para constituir produtos jurídicos, tá? Se você já tem um produto, pode ser que um caminho para você chegar nos clientes daquele produto seja você estar inserida em um escritório maior, um escritório que já tem uma atuação consolidada, né? Ou pode ser que o melhor seja você atuar de forma autônoma. Eu acho que vai depender muito das oportunidades que apareçam. O mais interessante é vocês sempre confiarem aí em alguém que vocês possam bater um papo. Eu sempre me coloco à disposição para isso. E para mim é um prazer muito grande eu poder ajudar vocês com essas dúvidas, tá? A única coisa que eu diria que não deve ser feito, Jaqueline, vocês nunca devem esperar para que as coisas aconteçam. Nunca esperem para que as coisas aconteçam, tá? Professor, eu tenho vontade de trabalhar na advocacia, mas eu vou começar a advogar quando eu conseguir um emprego num grande escritório. Não faça isso. Não faça isso, tá? Ou então, professor, eu tenho um produto jurídico que eu quero vender o meu produto jurídico, mas hoje eu sou advogado empregado e eu quero esperar eu ter condições de montar o meu próprio escritório para começar a vender o meu produto jurídico. Também é uma concepção errada. Vejam que são concepções contrárias às duas concepções equivocadas no meu ponto de vista. Por quê? Você deve começar a fazer agora. Você está num grande escritório, quer vender o seu produto jurídico? Veja se você consegue conversar lá com os sócios desse escritório para você se dedicar e se destacar nesse escritório com esse produto. Quem sabe no futuro você seja, inclusive, um sócio, uma sócia desse escritório. E se você está atualmente atuando até em outro campo, porque a gente pode atuar em vários campos, às vezes você está trabalhando aí no comércio, no setor industrial, no setor de serviço, não está trabalhando com direito, não deixe de começar a fazer rodar o seu produto por causa disso. O Antônio fez uma pergunta aqui que é uma pergunta interessante. Professor, qual o limite de isenção tributária das igrejas e templos? É absoluta? Isso é muito discutido. Tá? É um tema básico do direito tributário, está lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, que são as imunidades tributárias, né? A imunidade dos templos de qualquer culto está lá no inciso 6º, a linha B do artigo 150. Então vejam que nesse caso existem modulações, existem questões importantes. O STF decidiu há pouco tempo, assim, vamos por aí uns 5 anos, a questão da imunidade tributária da casa do sacerdote, de outros bens cujo fruto é destinado para o templo. Então, essa é uma questão em que o Antônio poderia, por exemplo, constituir um produto específico. Ele poderia constituir um produto e falar, eu tenho aqui um produto que é uma revisão tributária para igrejas. Eu faço uma revisão tributária cobrando poucas horas, porque eu consigo, com poucos dados, fazer a revisão tributária da igreja, e aí depois eu entro com uma ação, com uma parceria, alguma coisa assim. Então isso é algo que é viável do ponto de vista de formatação de produtos. E essas limitações são limitações bastante interessantes, Antônio. Então, por exemplo, se o bem não é destinado para o uso do templo, não tem imunidade, tá? Então, por exemplo, é um bem que é de patrimônio do templo, mas ele não é destinado para o uso do templo, ele está alugado para terceiros, não tem imunidade. O município vai poder cobrar daqueles terceiros, do próprio templo? Provavelmente não, mas pode cobrar de terceiros, tá? Então, o templo que tem um bem que aluga para terceiros, como o contribuinte do IPTU é o detentor do domínio útil a qualquer título, o município pode cobrar o IPTU do locatário. E o contrário é a mesma coisa. Hoje em dia tem muito templo que é em prédio alugado, né? Então o templo vai lá, a igreja vai lá e aluga uma sala comercial e monta a igreja. E esse imóvel, ele é imune? Quem é imune é a pessoa. Vejam, temos uma imunidade tributária subjetiva. Então quem é imune é a pessoa da igreja. Tá? Mas o proprietário do imóvel não, então o município pode cobrar IPTU do proprietário do imóvel
sem problemas, beleza? Muito bem, queridos, foi fantástica a conversa aqui com vocês. Um beijo, pessoal, até a próxima.